Olá, sou Mari Tondello, especialista em trânsito, e trago Rota 9503, o nosso espaço para entender, estudar, debater a legislação de trânsito e a sua aplicabilidade no nosso cotidiano. Todos os domingos pela manhã, aqui, pela Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas da área e divulga o seu produto, o seu serviço. Quer ser um patrocinador? Venha conosco fazer parte deste time. Deixa eu agradecer quem já está conosco. Trânsito e Educação, TIVIC Tecnologia, Rede Penat. Rota 9503, hoje entrevistando o advogado especialista em direito de trânsito, Tomás Rodrigues. Nós temos a relação do crime, que é a infração penal, lá no capítulo 19, que é os crimes de trânsito. Então, sim, no 306, se for acometido, né, dirigindo, identificado num índice superior, é crime, ok. Mas nós tínhamos essa relação que só havia o crime se houvesse o sinistro, hoje já não. Então, temos essa relação da criminalidade. Mas a infração administrativa também teve mudanças, né? Nos explica um pouquinho sobre essa questão da infração penal, da infração administrativa. Correto. Na verdade, sim. Logo quando saiu a primeira interpretação, vamos dizer assim, tá, da lei seca, era o artigo 165, né, combinado com 277. Digamos, ele era assim, ele não era um artigo perfeito. Hoje ele tá um pouquinho melhor, tá? Não considera um artigo perfeito ainda, que ainda há pontos de procedimento que poderiam ser mais efetivos, ao meu ver, e trabalhando. Mas ele era uma construção de um artigo com outro artigo para tentar entrar e fazer a contenção do condutor. Funcionou por muito tempo no início? Claro que funcionou. Foi efetivo, porque não se havia absolutamente nada. Porém, o que ocorre no início ali? Como não sabia o que estava ocorrendo, o que estava bloqueando o condutor, o que ele tinha que fazer, o que era ou não era, bloqueou de fato, teve a suspensão, teve os procedimentos iniciais foram assim exemplares. Só que digamos assim, a questão legislativa era completamente fraca. Ela não era uma coisa embasada, ela era uma colcha de retalhos, como eu gosto de dizer, né? Ele pegou um pedacinho de um artigo de um, combinou com o outro, e aí, não, mas espera aí, a gente está vendo só sobre embriaguez ao volante. Tá, e cadê o cara que recusar de fazer o procedimento? Como é que funciona? O que a gente vai fazer? Ah, é o 277 combinado com o quê? Então, começou uma evolução até chegar no nosso, digamos, no carro-chefe, digamos assim. Eu digo carro-chefe que é o mais corriqueiro, né? Até por instrução de alguns colegas advogados que passam às pessoas. Ah, na dúvida, se você ingeriu uma bebida alcoólica, negue o bafômetro, recuse, gerando um 65A. Nosso clássico com 65A, recusa de procedimento de etilômetro. O que eu digo de forma geral, até de um exemplo que eu trago. No meu fórum íntimo com clientes, eu não dou esse tipo de instrução. Eu não falo para nenhum cliente ou conhecido, tu bebeu e dirigiu, tudo recusa. Não, não. Porque se eu dou essa opção, eu considero que esse motorista pode beber e pode recusar. Né? E aí a gente entra num ponto que é o mais alarmante de tudo. Se tu incita o condutor a ter uma atitude dessa, simplesmente tu acredita que o nosso grau de fiscalização é muito alto, que alguém vai. Mas, infelizmente, pelo número de condutores que a gente tem e a quantidade de fiscalização que a gente tem, não é proporcional. Então, eu acho que se nós queremos um trânsito seguro, a gente não pode simplesmente, se der algum problema, vai lá, recusa. Não, não pode. Se der problema, não bebeu, não dirige. Outra pessoa dirige.
Isso é a cultura que deve ser feita aqui. Felizmente, né? Pois é, essa é a questão cultural, né, Tomás? Cultural. Se você tem o hábito de ingerir bebida alcoólica numa confraternização, numa relação social, se afasta do volante, então. Mas não dá para juntar as duas. Essa questão cultural e a relação do 165A, que é a recusa, porque não relaciona com o crime diretamente, é isso? Exatamente, exatamente. Ele foge do índice de alcoolemia para se enquadrar no crime de trânsito. Na verdade, eu digo assim, foi uma modulação social de aceitabilidade do crime. Claro, o que eu estou trazendo digamos assim, de posicionamento, muitos colegas meus advogados vão contestar o que eu estou dizendo. Mas, na verdade, como eu tenho formação de instrutor de trânsito, eu tenho um dever interno de falar isso. Foi um artigo trazido para ser socialmente aceito a conduta. Eu acho muito triste. Eu acho triste. Não posso falar de forma demagógica que boa parte dos clientes que acessam o meu escritório são 65A, não posso ser demagógico. Mas eu não incito e não vou incitar nenhuma pessoa a ter esta conduta. Porque, na verdade, é o que muitos me questionam, até pessoas que não são nem clientes, mas sabem que eu advogo nessa área. Tá, então quer dizer, tu vai salvar o cara que bebeu e dirigiu, e esse cara poderia ter atropelado alguém da tua família. Digamos assim, é sempre esse condão trágico, mas na verdade, assim, a minha conduta de formação de instrutor eu sempre trago. Olha, vai beber, não dirige. Não é só a questão da multa, é a questão de toda a parte do trânsito, é tudo que envolve isso. Não somente isso, é a tua vida primeiramente e dos demais que estão na condução do trânsito, né? É o pedestre, vários outros pontos. Só que socialmente foi criado esse artigo para falar assim, não, tudo bem, tá, não vai ser preso, não vai ter fiança, tá? Porque ele teve ainda a consciência de negar e vai trazer um motorista para tirar o carro. Nossa senhora, na verdade ele não te deu um tiro, ele só sacou a arma. Mas como ele viu a polícia chegando, ele colocou a arma de volta. Mas ele continuou com uma arma na cintura ilegal, digamos assim, sabe? Então, socialmente para mim, eu digo assim, nesse ponto da recusa de bafômetro, tu pegar e fazer a suspensão de 12 meses, tudo bem. Realmente o condutor vai deixar de conduzir? Dificilmente. A gente não pode agir sob hipocrisia, né? Mas eu acredito que deveria existir o que o brasileiro adora, né? Ah, se der um problema, eu vou lá pagar a multa, tudo resolvido. Ah, então tá bom, tá tudo resolvido, então tá bom. Tá, não tem os 12 meses, mas a multa para voltar a dirigir é 10 mil. Por quê? Eu, como Estado, claro que eu iria incentivar quem tem acesso a mais riquezas, digamos assim, a pagar e simplesmente ser banido. Não. Quem tem condições paga o triplo, 3 vezes mais ou alguma coisa desse gênero. Para quê? Para ser colocado em educação do trânsito e coisas específicas nisso. Ou coisas que recuperem as pessoas que foram de acidente de trânsito, sabe? Nesse sentido, alguma coisa que fosse para abastecer os crimes e os danos causados por isso, junto com uma suspensão, ó, tem suspensão de 2 meses, mais 10 mil. Vê se as pessoas iriam dirigir. Mexe no bolso, as pessoas começam a pensar, porque ficou tão socialmente, como é que eu posso ser, acessível. O cara, não, é só 2.950. Mas peraí, tchê, qual brasileiro médio hoje, assalariado, está acessando este valor de sobra mensalmente? Né? Então, só que eu digo, culturalmente as pessoas acham que, é pouco. Meu Deus, eu acho que não, hoje a gente não pode. A gente tem que simplesmente ou rever valores, ou rever a forma de bloquear esse condutor, né? Eu não digo que a gente tem que bloquear todos. Não, não, a gente tem que pensar como sociedade como a gente vai fazer esse condutor realmente ter uma reeducação sobre aquilo. Senão ele vira reincidente. E eu acesso, por exemplo, casos de reincidência anual. Infelizmente, as pessoas que são reincidentes nesse artigo da recusa sabem muitas vezes muito mais que
que os operadores do direito na área de trânsito. Porque eles sabem muito bem, não, doutor, fica tranquilo, não foi no mesmo órgão de trânsito, então não vai ser reincidência. Aí tu fala assim, meu Deus do céu, mas eu nunca falei sobre a reincidência do mesmo órgão de trânsito, mas as pessoas já estão dominando isso. Então, olha o que é a preocupação do condutor. É a pecúnia. Tomás Rodrigues, advogado, especialista em direito de trânsito. Deixamos aqui o canal Rádio em Trânsito dentro do nosso programa Rota 9503, porque o caminho é a legislação, né? Suas considerações finais. Bom, eu fico muito agradecido de ter sido convidado para debater sobre trânsito. Eu acho que todo debate ele é necessário quando ele é construtivo. E com a professora, eu aprendi bastante, algo que eu já tinha conhecimento, mas a abordagem, de forma mais humana, foi com a professora. Então, eu chamo de professora por respeito, que eu acho que quando a gente tem profissionais que nos direcionam, são professores, independente da área que a gente trabalha. Sou Mari Tondello, especialista em trânsito, e trago Rota 9503, o nosso espaço para entender, estudar, debater a legislação de trânsito e a sua aplicabilidade no nosso cotidiano. Todos os domingos pela manhã, aqui, pela Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas da área e divulga o seu produto, o seu serviço. Quer ser um patrocinador? Venha conosco fazer parte deste time. Deixa eu agradecer quem já está conosco. Trânsito e Educação, TIVIC Tecnologia, Rede Penat.